do livro Discípulo Radical, de John Stott, capítulo 2, Semelhança com Cristo. Em abril de 2007, comemorei meu 86º aniversário e usei a oportunidade para anunciar minha aposentadoria do Ministério Público Ativo. Apesar de recusar todos os compromissos subsequentes, já tinha em minha agenda um convite para falar na conferência de Keswick, em julho daquele ano. Este capítulo é baseado no texto daquele último sermão. Lembro-me claramente da pergunta que mais incomodava meus amigos e eu quando éramos jovens. Qual o propósito de Deus para o seu povo? O que vem depois de nos convertermos? É claro que conhecíamos a famosa declaração do breve catecismo de Westminster, de que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E nos entretínhamos com uma declaração ainda mais breve: ame a Deus, ame o seu próximo. Porém, nenhuma delas parecia ser totalmente satisfatória. Assim, gostaria de compartilhar o que tem feito minha mente descansar e me aproximar do fim de minha peregrinação na Terra. É o seguinte: Deus quer que o seu povo se torne como Cristo, pois semelhança com Cristo é a vontade de Deus para o povo de Deus. Inicialmente, apresentarei um fundamento bíblico para o convite à semelhança com Cristo. Depois darei alguns exemplos do Novo Testamento e, finalmente, partilharei algumas conclusões práticas. Base bíblica. A base bíblica não é um simples texto, pois ela é mais substancial do que podemos resumir em um texto. Consiste de 3 versículos que será bom mantermos relacionados. Romanos 8, 29, 2 Coríntios 3, 18 e 1 João 3, 2. O primeiro texto é Romanos 8, 29. Deus predestinou seu povo para serem conformes à imagem de seu Filho. Quando Adão caiu, perdeu muito, apesar de não tudo, da imagem divina a qual ele havia sido criado. Porém, Deus a restaurou em Cristo. Conformidade à imagem de Deus significa ser como Jesus. E a semelhança com Cristo é o propósito eterno para o qual Deus nos predestinou. O segundo texto é 2 Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando ou refletindo, como por espelho a glória do Senhor, somos transformados ou mudados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. A perspectiva mudou, do passado para o presente, da predestinação eterna para a transformação que ele realiza em nós no presente, por meio do seu Espírito Santo, do propósito eterno de Deus de nos fazer como Cristo para a obra histórica de nos transformar à imagem de Cristo mediante o seu Espírito. O terceiro texto é 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E se Deus está trabalhando com essa finalidade, não é surpresa que ele nos chame para cooperar com ele. Siga-me, diz ele, imite-me. Muitos já ouviram falar do livro Imitação de Cristo, escrito no início do século XV por Thomas A. Kempis. Tantas edições e traduções foram publicadas que,
Depois da Bíblia, ele é provavelmente o best-seller mundial. Na verdade, ele não fala sobre imitar a Cristo, pois seu conteúdo é bem mais diverso. Porém, o título se originou das primeiras palavras do livro, e sua enorme popularidade e uma indicação da importância do assunto. Assim, retornando a 1 João 3,2, nós sabemos e não sabemos. Não sabemos com detalhes o que seremos, mas sabemos que seremos como Cristo. E, na verdade, não há necessidade de sabermos mais nada. Estamos contentes com a gloriosa verdade de que estaremos com Cristo e seremos como Ele. Aqui, então, estão 3 perspectivas: passado, presente e futuro. E todas apontam para a mesma direção, o propósito eterno de Deus. Nós fomos predestinados. O propósito histórico de Deus. Estamos sendo mudados, transformados pelo Espírito Santo. E o propósito escatológico de Deus. Seremos como Ele. Tudo isso contribui para a mesma finalidade de semelhança com Cristo, pois este é o propósito de Deus para o seu povo. Se afirmamos ser cristãos, devemos ser como Cristo. Tendo estabelecido a base bíblica, ou seja, que a semelhança com Cristo e o propósito de Deus para o povo de Deus, quero prosseguir ilustrando essa verdade com vários exemplos do Novo Testamento. Antes, uma declaração geral de 1 João 2,6. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Se afirmamos ser cristãos, devemos ser como Cristo. No próximo vídeo, continuaremos este capítulo abordando os exemplos do Novo Testamento. Então, até a próxima.